Tá filmando, tá gravando. Galho no olho, galho no pé e é isso aí. Mais um podcast Revolução Vital, galera. Você está aqui. Provavelmente já passamos aí do episódio 30. Muito bom. Agradecendo aí vocês, nossos acompanhantes, né? Não são nossos telespectadores, não. São nossos acompanhantes. Curte, comenta, compartilha. Tá sempre aí dando ideias de convidados, temas. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Então, estamos aí. Esses episódios são gravados, né? A gente vai se lançando aos poucos. Estamos há mais de 30 episódios falando sobre hábitos saudáveis, estilo de vida, como a gente enxerga isso como profissionais e a gente atua, aplica na nossa vida também. E a gente observa que o cenário atual, estilo de vida moderno, tende ao sedentarismo e à obesidade. Muitas vezes não a obesidade, mas o excesso de peso. Sobrepeso, tem o peso normal, o sobrepeso e a obesidade. Então, o estilo de vida moderno tende ao excesso de peso e ao sedentarismo. E a gente está aqui justamente para vir trazer algumas ideias descomplicadas para como você consegue, como você ter essa possibilidade ter uma vida mais saudável, buscar o emagrecimento, ou evitar o excesso de peso, evitar o sedentarismo, tudo com base científica naquilo que a gente enxerga na prática e tudo que a gente vive. Esse dia eu estava vendo um Reels, eu gosto de acompanhar a internet, ver se está baseado na vida real, mostrando a realidade das crianças americanas e a realidade das crianças brasileiras, né, relacionada à educação física. As crianças americanas fazendo crossfit, treino funcional, mobilidade, treinos já na base, né, escolar, e as crianças da educação física brasileira brincando de roda, né, todo agasalhadinho, alguns alunos parados, uns dois ou três andando. Só que, na verdade, era minha esposa que estava vendo, né? Aí ela me mostrou, eu falei, tá, mas e aí? É um caso isolado, acredito eu, porque Não é regra, né? exatamente. Mundialmente, os Estados Unidos, ele é o considerado com maior índice de obesidade, né? Então, pegaram casos isolados, que não é a regra, né? Que o professor acabou de falar, e colocaram apenas para viralizar e acaba que isso influencia as pessoas. A gente traz aqui para o caso do emagrecimento, a gente vê influenciadores, blogueiros, profissionais, às vezes com um pouquinho de conhecimento menor, passando informações que não são o caminho certo para as pessoas poderem ter uma qualidade de emagrecimento, de objetivo, de atividade física. O termo que você utilizou, Thiago, é o caminho, né? Quando existem diversos caminhos, então, independente do caminho que você seguir, se você estiver na direção correta, você vai chegar lá. Agora, tem caminhos que são mais errados, tem atalhos que são até imorais, uso de anabolizantes, uso de outras drogas e etc. É um caminho. Tem o caminho mais correto, mais metódico, mais a longo prazo, que vai mudar seu estilo de vida, vai mudar a sua personalidade, aquilo que você é. Porque se você, como eu sou um estudante de hábitos, né? Se você quer emagrecer ali 10, 20 quilos, você consegue fazer isso sem mudar a sua personalidade. Você é uma pessoa que é sedentária, acima do peso, que fez um modo de choque ali, um período de choque, emagreceu, talvez tenha atingido até o objetivo, mas você volta naquela personalidade que você sempre era, sempre continua sendo, né? Pessoa sedentária e obesa, então vai continuar tendo aquelas atitudes. A mudança de hábito pode levar a uma mudança de personalidade. Ah, eu sou uma pessoa sedentária e obesa, mas depois de 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, treinando todo dia, emagrecendo, tendo um corpo, vamos dizer assim, saudável,
você já não se enxerga mais como uma pessoa, deixou de ser, tá? Você mudou seus hábitos, mudou sua personalidade. Então esse é o caminho que a gente defende, eu pessoalmente defendo. É a mudança de hábitos para você conseguir se tornar aquilo que você busca. Ah, nosso objetivo aqui específico são hábitos saudáveis. Então, se você não é uma pessoa que é saudável, não é uma pessoa que tem hábitos saudáveis, mas você repete isso, repete isso, repete isso, chega uma hora que você se torna essa pessoa. E aí, independente se você estiver um pouquinho acima do peso, se você ainda não atingiu o objetivo, é uma questão de tempo, porque você já se tornou essa pessoa que se cuida, que tem uma alimentação mais adequada, que começou a se preocupar com o sono, com a hidratação, e aí isso tudo já está na sua cabeça de alguma forma, e você está analisando, às vezes acerta, às vezes erra, mas você já é essa pessoa que sabe o que tem que fazer, você já se enxerga como uma pessoa saudável, que toma essas decisões acertadas e às vezes acaba errando. Então eles têm a direção e tem os vários caminhos. O caminho que você vai percorrer é individual, de acordo com a sua influência do ambiente, etc. E nós estamos aqui para te influenciar a buscar um caminho mais seguro, mais adequado, mais tranquilo, mais com resultados mais consistentes ao longo do tempo. A gente pega uma viagem, duas pessoas compram um pacote de viagem para o Nordeste, para Salvador, o destino é o mesmo, né? O que vai influenciar são o que o professor João falou: rotina, hábitos, meio social, condição financeira, né? Mas o destino é o mesmo. Às vezes você quer perder 10 quilos e sua colega quer perder 10 quilos, ou seu colega, o objetivo é o mesmo. O que vai influenciar são pequenas ações, né, que vão fazer vocês chegarem nesse objetivo. As atitudes, o que você pode fazer naquele momento, o que você não pode. Às vezes, seu colega tem um tempo um pouquinho maior, ele pode se dedicar 1 hora, você pode meia hora. Porém, o destino é o mesmo. Vocês querem perder lá 5, 10 quilos, vocês irão perder 5, 10 quilos, mas cada um no seu tempo, na sua rotina, condição financeira, né? Às vezes você tem filho, você é casado, o seu colega às vezes é solteiro, o tempo está um pouquinho maior, ou também ele tem o trabalho o dia inteiro, mas tem um tempo menor, então vários fatores vão influenciar aonde você quer chegar. Porém, você vai chegar naquele objetivo independente do que estiver durante esse percurso, certo, galera? Então, projete um tempo. Ah, eu quero perder 10 quilos. Ah, em quanto tempo eu posso perder 10 quilos com qualidade? 1 ano. Coloca 1 ano aí, 1 quilo por mês. Eu acho que o professor vai concordar aqui que 1 quilo por mês tá bastante saudável, né, professor? É, é bem tranquilo, 1 quilo por mês. Tem que, só que é uma questão importante, né? 1 ano parece ser pouco tempo, mas na hora que você entra ali na terceira, quarta semana, se você não tiver essa mudança de atitude, essa vontade, a motivação dura a primeira, segunda semana, na terceira, quarta, até a sétima, oitava, você é o período perigoso da tentação de abandonar tudo. Chegou na oitava semana, você já tem algum resultado acumulado, você já consegue ter essa vitória. Então, não entre de cabeça, não entre de cabeça assim, entra de forma racional, entra de forma tranquila, sempre pensa, apesar de ser apenas 1 ano, pensa que é mais parecido com uma maratona do que uma prova de 100 metros. O que vai importar é que você vai fazer ali depois da quinta semana, que até a segunda, terceira semana você vai conseguir. O problema é que a maioria das pessoas não conseguem a partir da terceira semana. Você chegou na oitava, 10ª semana, já comemore, e aí você já tem um caminho trilhado, é só continuar, só repetir, só repetir, só repetir, e o resultado vem. E com o resultado vindo, você consegue se motivar. O problema da terceira, quarta até sexta semana é que você viu o resultado das primeiras 2, 3 semanas, parece que na terceira, quarta, quinta semana o resultado para de aparecer.
E o que acontece? As pessoas ficam mais intensas, elas ficam mais agressivas nessa busca, porque querem o resultado. Não. Nesse momento você busca a continuidade. Não muda o plano. Busca a continuidade. Não seja mais. Tá faltando a palavra aqui, mas não seja mais agressivo. Seja mais da Radical, né? continuidade. Isso, não seja mais radical. Você já se propôs a mudar seus hábitos, continue. A constância prevalece nesse momento aí entre terceira, 10ª semana. Cada um vai ter sua semana de tentação para abandonar o projeto, mas está por volta ali da terceira, 8ª, terceira, 10ª semana, onde você vai ver o resultado inicial, e aí vai parecer que não está tendo mais resultado, mas a constância vai te permitir alcançar o resultado no longo prazo. 10 quilos em um ano não é difícil, só que está mais parecido com uma maratona do que uma prova de 100 metros. Então não se preocupe com essas tomadas de decisões mais radicais ali nas primeiras semanas. Se preocupe na continuidade. Não se cobre. Passou 2, 3 semanas, observou o resultado, da 4ª até a 8ª semana, o foco não é o resultado na balança. Vai acompanhar, obviamente, no espelho, por foto, pela balança, mas o foco da 4ª até a 8ª semana está na constância. Constância, constância, até romper essa barreira aí da 8ª, 10ª semana. E aí você vai comparar sempre o resultado a partir do dia que você começou. E, claramente, você vai fazer alguns ajustes, seu corpo vai estar adaptado a um estilo de atividade física um pouco mais intensa a partir de agora, etc. Então aí você vai fazendo algumas modificações a partir da 10ª semana para conseguir resultados mais expressivos e seu corpo está mais adaptado. Mas nada de tomada de decisão radical, então, entre a terceira e a 8ª semana. A gente fala 10 quilos, falei 10 quilos, pessoal, mas é exemplo, tá? Cada um vai ter seu objetivo, mas o professor João explicou claramente aqui como é o caminho. Então, tenha paciência, calma, e acho que o meio social ele é muito importante nisso. Esse dia antes de ontem eu pesei na balança lá de casa, de vidro, estava um tempo sem pesar já, eu pesei 7 quilos a menos da última pesagem que eu estava, acho que foi do início do ano. E eu reparei o que mudou de lá para cá. Convívio social e mudança de hábitos, né? Estou trabalhando com o professor mais diretamente, o professor João, desde o início do ano na coordenação. Então, nós conversamos muito sobre hábitos, professor João, especialista, doutor na área. Eu absorvendo e aplicando, porque não adianta a gente só absorver e não aplicar, né, professor? Porque o teste também ele faz parte do seu processo, você errar ali no meio do caminho e aprender com aquilo, e ver qual é a forma certa. Não, eu fui ali, mas a forma certa eu já sei, tem que continuar por aqui. Então, é um peso, 77 quilos, que me agrada, né? Que quando eu treinava eu me sentia bem, fazia algum esforço momentâneo, alguma corrida ou algum jogo, alguma brincadeira, não me sentia ofegante, né? Por mais que eu tenha, você olha assim, ah, mas ele é magrinho. Não, existe o cansaço também na pessoa com baixo peso, né? Então, que não está acima do peso. Então, é o condicionamento físico. Então, procure. Às vezes você está no meio social ali, escritório, ambiente pesado, trabalho o tempo todo. Mas você gosta de fazer aquilo ali, né? Porém, você precisa buscar áreas diferentes. Procure uma academia um pouquinho mais longe da sua casa. Alguma atividade um pouquinho mais longe. Para quê? Para tirar você daquela zona de conforto. Ah, 1 hora. Não, não precisa ser 1 hora também de distância da sua casa. 20 minutos, 10 minutos, que você possa ir caminhando ou ir pedalando, né? Para tirar você daquela zona de conforto e não colocar a academia ali na esquina. Não, daqui a pouco eu saio. Você tá lá no sofá, assistindo uma televisão e o tempo vai passando, porque ele não para. Quando você for ver, já é hora da janta ou é hora do almoço, algum horário importante que você não pode deixar
de lado o horário que você dedicou à sua atividade física. Ele já passou e você perdeu aquele momento muito importante que ele é destinado a longo prazo na sua rotina. Bem, então, complementando aqui o que o professor Tiago falou, o ambiente faz toda a diferença. Não sabia desse processo seu aí. Acabou sendo um processo natural, não foi nem Não, é a influência do meio, com a certeza. influência do meio. E um fator que você esqueceu de citar foi a criação do podcast. Exatamente. A gente está aqui já há 30 episódios discutindo sobre isso. Então, olha só a importância. Por isso que a gente fala que a gente fala o que acredita e vive o que fala. Porque, com certeza, eu também sou fruto desse ambiente, de eu estar falando, você estar comentando, a gente está discutindo com outros convidados e acaba refletindo na nossa própria saúde. Então, você que nos acompanha aí, faz parte do ecossistema, manda sua pergunta, manda seu ponto específico, que a gente está aqui para tocar nesses assuntos. Às vezes a gente não consegue enxergar o que está passando com você, mas na hora que você levanta uma dúvida, levanta uma situação, a gente consegue, a partir da nossa experiência, contextualizar e dar uma direção melhor para você. Então, acho que Só pra gente finalizar aqui, cara, o professor João falou do nosso podcast e falando de hábitos. Ontem eu vi estudando um vídeo de um neurocientista médico falando que é simples, né? A palavra, o comando para o cérebro. O tanto que a gente reclamar, o cérebro vai obedecer a você fazer aquelas coisas. E o tanto que você agradecer e pedir e comandar e ter a ação, o cérebro vai obedecer. Então a culpa não é sua, a culpa é do seu comando para o cérebro. Não é isso, professor? Mais ou menos isso? E esse agradecer, em vez de pedir, de reclamar, por isso que eu falei para vocês, sempre compara o resultado lá ao início, porque você vai ter uma forma de agradecimento. Nossa, está dando resultado. Em relação ao primeiro dia, eu estou dessa forma, emagreci tantos quilos, eu já conquistei tal coisa. Nunca se compare a um período pequeno, porque você vai ter um gancho de resultado maior, você vai conseguir agradecer, vai perceber que vale a pena esse novo estilo de vida, e aí você vai se motivar a continuar. Toda vez que você tiver essa gratidão, essa recompensa positiva, vai te mostrar que você está no caminho certo. Então, apenas continue. Lembre, então, do dia primeiro, compare semanalmente, mas na hora que você precisar de maior motivação, você se compara sempre lá ao dia 1. E não abandone o caminho. O caminho não, a direção. A direção é uma só. O caminho, ele pode ser alguns, você pode se perder no caminho e tudo mais, mas você sabendo a direção, você sabendo que já caminhou nessa direção, que você já avançou, você tem motivação para continuar nesse caminho, nessa direção, independente do caminho. E agradecendo, aqui vai deixar registrado para a gente voltar e ver esse vídeo, juntando o podcast Revolução Vital, a rede social do professor João e a minha são mais de 100 mil visualizações. Agradecer que você que viu mais de 2 vezes, 3, você viu uma vez também. Muito obrigado. Continue nos acompanhando. São pequenas ações assim que faz a gente continuar. E até o próximo podcast. Valeu. Até o próximo. Revolução Vital. Não ferre sua saúde.